pessoal! Bom, nessa aula a gente vai falar sobre diluição e misturas de soluções. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco para vocês sobre diluição e também a gente vai conversar sobre mistura de soluções. Ficando então só a titulação para a gente ver mais para frente, tá? Vou ver se eu consigo, se vocês conseguem ver já, porque é muita informação para vocês, então eu prefiro que vocês vejam as partes. Mas vamos lá. O que significa diluição? Diluição você já deve perceber que é quando você adiciona, né, solvente a uma determinada solução. Então a regra básica para diluição é essa: adicionar solvente. Então é simples, olha, você vai fazer um suco lá, fazer um suco de limão, e esse suco ficou azedo, tá? Você vai adicionar mais açúcar? Não, ele vai ficar azedo e açucarado, né? Você vai adicionar mais água a essa solução. Então isso que você fez é chamado diluição, tá? Então você tem uma solução aqui que ela tem uma determinada concentração, certo? E um determinado volume, tá? A massa do soluto que está aqui dentro, essa massa ela não pode variar, ela não vai variar, porque se eu adicionei esse soluto e estou adicionando apenas solvente, a massa do soluto que está aqui não vai variar, não vai aumentar e não vai diminuir, certo? Então eu tenho uma solução aqui, eu vou chamar de concentração 1, volume 1. E eu adiciono a essa solução mais solvente. O que vai acontecer? Eu vou ter uma solução com uma quantidade maior de solvente, ou seja, um volume maior, vou chamar isso de volume 2. Já que eu adicionei solvente, eu também vou ter uma mudança na concentração. Então a concentração vai ser concentração 2. Eu vou ter uma diferença de concentração porque eu adicionei solvente, tá? Então essa solução que estava mais concentrada ficou menos concentrada. Tranquilo? Agora o que acontece? A gente sabe que concentração é massa 1 sobre volume. M1 é a massa do soluto. Então ajustando isso daqui, fica assim, ó. Massa 1 vai ser concentração 1 vezes volume 1. A massa 1 da segunda solução, depois que a gente adicionou o solvente, vai ser a concentração 2 e volume 2. A gente pode igualar essas duas equações e chegar na seguinte equação, no termo dessa forma, ó, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, tá? Essa nova fórmula aqui é a fórmula da diluição. Você pode chamar também assim, ó, concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Pode aparecer assim também, tá? Das duas formas. O que você tem que lembrar? Concentração inicial, o volume inicial, antes de você adicionar o solvente e depois que você adiciona o solvente. Então os exercícios eles podem pedir tanto a concentração, qual é a concentração depois que eu adiciono certa quantidade de solvente. Então você vai colocar concentração inicial que você tem, o volume inicial são os dados que vão te dar. O volume final também vai aparecer e você vai achar a concentração final. É bem simples. Às vezes pode te pedir o volume e te dar os outros termos, tá? Às vezes pode te pedir a concentração inicial e te dar os outros termos. Então, essa fórmula é a fórmulazinha da diluição. Lembrando que isso daqui é concentração comum, tá certo? Professor, e se tiver molaridade, concentração em mol por litro, que é essa daqui, N1 sobre V. Quando você tem isso aqui, você pode agir da mesma forma. A fórmula será diferente, só porque eu vou colocar o M de molaridade. Então vai ser molaridade V1 é igual a molaridade vezes V2. Então aqui M2, M1,
V1, M2, V2. Isso aqui é da concentração quando pode aparecer em mol por litro. Então aqui te deu uma solução em gramas por litro. E aí quer saber a concentração? Você vai achar em gramas por litro. Pronto, joga aqui. Se te deu uma solução em mol por litro, você vai achar em mol por litro, você vai jogar aqui. Claro, o exercício pode te dar apenas a massa, o volume, aí você tem que achar o número de mol e todas aquelas outras relações que a gente já sabe. O que eu quero demonstrar para você é que com essas duas fórmulas você trabalha com diluição. Adicionou uma certa quantidade de solvente a uma solução para que diminuísse a sua concentração e chegou no volume tal, partindo de tal, eu quero saber qual a concentração, certo? Então lembra disso daqui, beleza? Outra relação que eu quero mostrar para vocês hoje é quando tem misturas de soluções, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, misturas de soluções. Bom, nesse caso aqui, eu não posso usar somente aquela formulazinha, tá? Quando eu tenho mistura de soluções, eu posso ter misturas de soluções que tenha o mesmo soluto. Eu posso ter mistura de soluções com solutos diferentes. Eu posso ter mistura de soluções com solutos diferentes que acontece reação química. E eu também posso ter mistura de soluções com solutos diferentes que não acontece, não tem reação. Não tem reação química, certo? Então posso ter isso daqui, ó, mistura de soluções de mesmo soluto, tá? Quando a gente está falando do mesmo soluto, com solutos diferentes. Esses solutos diferentes, eles podem reagir quimicamente ou não, beleza? Como assim, professor? Se eu colocar uma solução para reagir, por exemplo, de um ácido com uma base, vou reagir ácido e base, então vai acontecer uma reação química, não vai? Vai acontecer. Agora, se eu tenho uma solução, não vai acontecer reação química, por exemplo, eu coloco sal e açúcar. Sal e açúcar, eles não reagem quimicamente, então não terá reação química, tranquilo? Quando eu tenho solutos diferentes que não têm reação química, eu vou usar a formulazinha da diluição para achar a concentração de cada um. Aquela formulazinha da diluição que eu acabei de mostrar para vocês. Quando não tem reação, eu uso a fórmula da diluição. Então, se eu colocar, por exemplo, NaCl e a sacarose junto, misturar os dois, tá? Misturar na solução. Eu tenho a concentração, volume, eu tenho a concentração, volume de cada um dos dois, beleza? O que vai ocorrer? Quando eu misturo esses dois, eu quero saber qual a concentração agora, né, da nova solução formada, de sacarose, por exemplo. Então eu vou pegar e vou usar a fórmulazinha da diluição. Vou fazer para cada um, vou fazer para sacarose e vou fazer para o NaCl e eu consigo achar a concentração de cada um deles. Tranquilo? Então é só usar a formulazinha da diluição. Agora, quando tem solutos diferentes e nesse caso tem reação química, o que vocês vão usar? Estequiometria. Pronto, vocês irão usar estequiometria. Professor, aí na estequiometria aquelas regrinhas de 3, onde tem as reações, isso mesmo, você vai ver a reação, os coeficientes, vai balancear a reação e tudo mais. Então, quando tem reação química, você usa estequiometria. Quando não tem reação química, você usa diluição. Isso quando a gente está falando com solutos diferentes. Agora, quando eu tenho mistura de soluções de mesmo soluto, aí eu vou explicar para você agora. Olha, se eu tenho aqui, por exemplo, uma solução, certo?
E essa solução, ela tem uma determinada, eu vou colocar aqui, uma determinada concentração, também tem um determinado volume, vou chamar de A, beleza? Eu tenho outra solução com uma determinada concentração, B, e um determinado volume, B. Se isso é do mesmo soluto, vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo soluto tanto na solução A quanto na solução B. Tá? É o mesmo soluto, beleza? Não em quantidades iguais, entenda isso, não é a mesma quantidade de soluto, certo? É o mesmo soluto. Então eu vou misturar essas duas soluções. Se eu misturo essas duas soluções, eu vou formar uma nova solução com uma concentração e outro determinado volume. Tranquilo? Bom, a gente sabe que aqui é concentração comum. Concentração comum é massa 1 vezes o volume. Então eu vou ter o seguinte, que a massa 1 é igual à concentração de A vezes o volume de A. A massa 1 vai ser igual à concentração de B vezes o volume de B. E essa concentração final, que eu misturei as duas soluções, eu tenho essa concentração final, certo? Então eu vou saber que essa concentração final vai ser a massa do soluto, que está aqui, certo? Vai ser igual a concentração vezes os volumes somados. Eu tenho o volume de A e o volume de B. Então, eu vou somar esses dois volumes. Então, vai ser VA mais VB. Eu somei os dois. Tranquilo? Bom, onde eu quero chegar? Eu quero saber a nova concentração. Como que eu determino agora a nova concentração? Bom, então vai ficar assim, ó, a concentração multiplicado por VA mais VB vai ser igual à somatória da concentração da primeira solução com a segunda solução. Vai ser igual à somatória, ó, de A vezes A mais B vezes volume B, né? VB. Tranquilo? Agora, eu quero achar essa concentração. Então, basta passar isso para cá e isso dividindo. Vai ficar CA-VA mais CB-VB dividido pelo volume A mais o volume B. Bom, o que a gente tem aqui? Ó? Vou escrever aqui novamente, só para você ver, bem grandão. Ó. CA-VA mais CB-VB dividido pelo volume A mais o volume B. O que a gente tem com essa fórmula? Você pode fazer uma mistura de soluções usando essa fórmulazinha, então. Então, eu peguei uma solução de mesmo soluto, misturei com outra solução de o mesmo soluto. Tem concentração diferente, tem volume diferente, concentração e volume diferente. E aí eu formei uma nova solução. Quando eu formei uma nova solução, eu quero saber qual é a concentração dessa nova solução formada. Tá? Então, você vai usar essa relação. Essa relação aqui, pessoal, é uma média ponderada, não é isso? É uma média em que eu tenho peso em cada um dos termos. Então, essa média ponderada que vai me dar a concentração final da solução. Lembrando que aqui eu usei concentração comum, não foi? Eu posso usar como molaridade também, tá? A mesma coisa, a molaridade de A vezes o volume de A, mais molaridade B vezes o volume B. Se estiver em mol por litro, você pode usar também dessa forma. Aqui se tiver em grama por litro, aqui se tiver em mol por litro. Então você pode usar qualquer uma dessas duas equações. Lembrando, pessoal, é muita formulazinha para você decorar? Talvez sim, talvez não. Por quê? A gente sempre está saindo da mesma fórmula. Tá vendo? A gente está saindo de onde? Ó? Diluição, mistura de soluções, a gente está saindo da mesma formulazinha, tanto dessa quanto da concentração em molaridade, tá? Em mol por litro. O que você tem que lembrar? Tem que ver, tem que usar também o discernimento ali na hora de
formular a questão, na hora de tentar entender a questão. Então, é a interpretação da questão. O que o exercício está pedindo? Está falando que duas soluções misturou de um mesmo soluto, te deu a concentração, volume de cada um, porque eles dão a concentração, volume, e aí você vai achar a concentração final. Vou fazer um exemplo aqui para demonstrar melhor para vocês entenderem isso. Olha só. Se eu tiver, por exemplo, eu tenho aqui uma solução, vou colocar aqui de ácido sulfúrico, H2SO4, tá? E eu tenho outra solução aqui, também de ácido sulfúrico. É o mesmo soluto, não é? Eu tenho o mesmo soluto. Beleza. Bom, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho uma concentração em mol por litro de 0,6 e um volume de, vamos colocar 300 ml. Aqui eu tenho uma concentração de, vamos colocar 0,2 mol por litro e um volume de 400 ml. Professor, o que eu faço com esse volume? Eu transformo em litro? Calma, você vai ver. Na própria equação, você já consegue cancelar ali. Então, você não precisa transformar isso daqui, porque vai chegar no mesmo resultado. Depois, se você quiser fazer, vai dar na mesma, tá? Então, não precisa transformar. Então, agora, eu vou misturar essas duas soluções. Eu tenho essa concentração que é 0,6, o volume que é 300 ml. Concentração 0,2, o volume que é 400 ml. Eu vou misturar essas duas. Misturar as duas soluções, né? E vou ter uma solução formada. Qual é a concentração, nesse caso aqui em mol por litro, né? Qual é a concentração dessa solução aqui? Beleza? Então, é isso que eu quero saber. Bom, se eu quero saber a nova concentração, eu vou usar isso, ó. Nova concentração vai ser a concentração de A, vou chamar aqui de A, aqui de B. Pode chamar do que você quiser. Vezes o volume de A, mais a concentração de B, vezes o volume de B, dividido pelo volume A, mais o volume B. Então, a nova concentração será isso aqui, ó. Concentração de A, 0,6, vezes o volume de A, 300, mais a concentração em mol por litro de B, 0,2, vezes o volume, 400, dividido pelo volume A, que é 300, mais o volume B, que é 400. Então, a nova concentração vai ser, ó, 0,6 vezes 30 dá 180. Então, 180 mais 0,2, 40 dá 80, né? 2 vezes 40, 80 dividido por 700. Então, a nova concentração vai ser 180 mais 80 dá 260. 260 dividido por 700. 26 dividido por 70. Então, 26 dividido por 70 não dá 0,3721. Então, dá aproximadamente, aqui dá 210, né? Isso mesmo, aproximadamente 0,3 mol por litro. Então, a nova concentração dessa solução será de 0,3 mol por litro, aproximadamente. Claro, se nas alternativas tiver mais para frente, mais numeral para frente, né, para a direita, você vai resolvendo até achar o resultado mais preciso. Mas se falar aproximadamente, você já conseguiu o resultado. Então, assim que você vai resolver problemas usando mistura de soluções. Então, de novo, mistura de soluções de mesmo soluto que a gente fez aqui. Mesmo soluto. H2SO4, a gente usou só o ácido sulfúrico. Quando eu tenho solutos diferentes, eu vou usar, se tiver reação química, estequiometria. Aí aqueles cálculos de estequiometria normais, tá? Você pega os dados, a partir dos dados, vê o que o exercício está pedindo, monta a equação, faz o balanceamento, monta uma regra de 3 ou mais regra de 3 até você achar o que o exercício está pedindo. É a mesma estequiometria que a gente já viu.
Quando os solutos são diferentes e não tem reação química, ou seja, se eu misturar sal e açúcar numa solução, eu vou usar C1V1 é igual a C2V2. Inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Eu vou usar a fórmula da diluição que eu mostrei para vocês aqui, ó. Fórmulazinha da diluição, que é apenas quando eu adiciono uma certa quantidade de solvente. Nesse caso, quando houver, né? Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Nesse caso, se eu tiver NaCl e a sacarose, né? Sacarose, C12H22O11. Então, eu misturo essas duas soluções. Eu vou ter uma nova solução. Então, são solutos diferentes. Então, eu vou ter uma nova solução. Eu quero saber qual que é a concentração ou qual que é o volume, por exemplo. Vamos pôr o volume. Eu quero saber qual que é o volume dessa nova solução em relação à concentração também dessa solução de açúcar. Aí eu vou usar C1V1 é igual a C2V2. Eu posso não dar os volumes, eu posso não dar a concentração. Então isso daqui pode variar de várias formas. Mas lembrando, se eu tiver solutos diferentes e não tem reação entre os solutos, eu vou usar a formulazinha da diluição. Beleza? Então, é isso daí, pessoal. Tchau, tchau.